No dia 9 de junho de 1989, a Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, atual B3, despencou 5,6%. Já a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, a BVRJ, caiu 4,5%. E o responsável por este feito foi Nagy Robert Narras, um nome que se tornou folclore no mercado brasileiro. As suas operações simplesmente derrubaram a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e causou uma das maiores crises no mercado de ações brasileiro. No seu auge, ele foi dono de 7% das ações da Petrobras e de 12% das ações da Vale do Rio Doce. Neste vídeo, iremos ver a história de Nagy Narras e como ele realizou o feito de quebrar a Bolsa do Rio de Janeiro em 1989. Eu peço que você se inscreva e que deixe seu like. Nagy Robert Narras nasceu em 1947 em Beirute, no Líbano. Nasceu e criado em Cairo, no Egito, onde o seu pai, um grande industrial, tinha sua fábrica têxtil. De família rica, morava numa casa grande de 10 mil metros quadrados e recebeu uma educação renomada em Londres. Ele mudou definitivamente para o Brasil em 1969, quando ainda tinha 22 anos. E ao se mudar, ele trouxe consigo uma fortuna de cerca de 50 milhões de dólares que havia herdado da sua família. E com essa fortuna, investiu em diversas áreas e se tornou proprietário de 27 empresas, como fábricas, fazendas de produção de coelhos, bancos, dentre outras, que eram controladas através da sua holding, que se chamava Grupo Selecta. Logo que chegou ao Brasil, Nagy se envolveu em um dos planos mais mirabolantes do último século, manipular o mercado global da prata, sendo um intermediador entre os irmãos Hunt, que eram bilionários texanos, com poderosos investidores árabes, e a intenção era justamente controlar o preço da prata para lucrar com a desvalorização do dólar nas décadas de 70 e 80. Em 1973, o peso da onça, que estava a $1,95, em 1980 já estava custando $54. O esquema estava funcionando até que reguladores norte-americanos desconfiaram e começaram a regular o mercado de maneira mais firme. E a bomba foi desarmada. E Narras mais tarde foi condenado nos Estados Unidos a pagar uma multa de $250 mil pela participação na tentativa de manipulação dos preços da prata na Bolsa de Commodities de Nova York. No Brasil, ele também deu o que falar. Nagy Narras foi o maior especulador que já operou em bolsa. Certamente não mais bem sucedido, garante-se até que saiu no prejuízo, mas o certo é que na época em que reinou nas bolsas de São Paulo e do Rio de Janeiro, era ele quem dava as cartas. No início da década de 80, Narras se tornou um dos homens mais populares do mercado financeiro. O esquema utilizado para fazer dinheiro na bolsa era relativamente simples, mas era complexo de ser executado, porque haviam muitas operações em sequência. Ele tomava dinheiro emprestado dos bancos, aplicava na bolsa, comprava ações e manipulava os preços comprando mais ações através de várias corretoras e pegando um empréstimo para pagar o outro. Narras atuava como um apostador no mercado futuro, especulando ao adquirir suas opções de compra. Funcionava da seguinte maneira: imagine que uma ação que estava valendo R$50, neste caso, esse tipo de mercado permite que você pague apenas R$1 para adquirir um vale ou um contrato futuro que te garante a opção de comprar essa ação daqui a 30 dias por R$100. Dessa forma, se no final desse prazo a ação estiver valendo menos que R$100, você perde R$1 que tinha ganho com o vale, pois ele vence em um mês. No entanto, se a ação estiver valendo, por exemplo, R$130, você pode comprá-la por 100, uma vez que o vale te permite isso, revendê-la na mesma hora a preço de mercado. E essa operação garante o lucro de 300%. Pois R$1 gasto no vale foi equivalente a R$30 da revenda da ação. Assim, se você comprar R$10 mil de contratos futuros, poderá lucrar R$300 mil. Essa situação especulativa extremamente tentadora é muito difícil de acontecer, mas é possível dentre as opções que o mercado oferece. No entanto, com Narras isso aconteceu diversas vezes, pois ele brilhantemente manipulou o mercado e os preços. Ele comprava as ações no mercado futuro quando seu preço estava na baixa, depois ia para o mercado à vista comprar mais dessas mesmas ações através de diferentes corretoras. Com isso, ele estimulava o preço das ações e quando elas valorizavam, ele exercia seu direito de compra e faturava um montante gigantesco. Para a oferta das ações aumentarem expressivamente, era necessário que Narras realizasse empréstimos de valores altíssimos, o que não era algo fácil de conseguir. No entanto, com a imagem de riqueza e estabilidade que carregava consigo, ainda com seus contatos com políticos e figuras importantes, ele conseguia fazer com que parecia ser impossível fosse realizado com facilidade. Ele não só pegava empréstimos de volume com bancos diferentes, como também fazia corretoras de laranjas e permitia fazer negócios consigo mesmo, estimulando ainda mais o mercado. Narras comprava as ações em um esquema de D5, que lhe dava um prazo de 5 dias para pagá-las. Este tempo era suficiente para vender as ações com alta valorização e quitar os empréstimos com o lucro que ganhasse delas. Ocorre que muitas vezes, antes de pagar o primeiro empréstimo, Narras já adquiria outro com um diferente financiador, comprava mais ações e as vendia no dia posterior. Dizem que ele costumava dar ordem
a gente compra em razão do tempo e não do preço. Por exemplo, compre 30 minutos de ações da Petrobras. Para se ter uma ideia do poder de Narras, em apenas uma transação realizada em 1988 na BVRJ, ele movimentou mais de 10 milhões de ações da Petrobras, representando cerca de 60% do volume negociado no dia. A Bolsa de São Paulo, a Bovespa, durante anos foi o principal palco das movimentações de Narras, na qual ele chegou a controlar 80% dos seus ativos. Porém, no ano de 1987, a Bovespa começou a exercer um maior controle, uma vez que seus índices de alavancagem estavam muito altos. E dessa forma, Narras focou toda a sua operação na BVRJ, a Bolsa do Rio. Como as duas bolsas estavam concorrendo pelo controle do mercado na época, a Bolsa Carioca não estabeleceu uma regulação. Pelo contrário, ela tomou medidas que favoreciam a especulação e deixavam Narras operar livremente. Até mesmo porque ele chegou a ser o maior gerador de corretagem da BVRJ. Com suas manipulações, em 1988, a Bolsa do Rio subiu 2.500% em menos de um ano. Mas logo começaram a surgir suspeitas de que Narras pudesse estar inflando artificialmente os preços das ações, e então Eduardo Rocha Azevedo, o presidente da Bovespa, conseguiu fazer com que os bancos enxergassem o risco de fornecer esses empréstimos. E quando os bancos cortaram o financiamento de Narras, ele já tinha passado um cheque de milhões de dólares para comprar mais ações. Como o cheque estava sem fundo, acabou retornando e as corretoras que intermediaram o negócio tiveram que arcar com todo o prejuízo. Isso acabou gerando um efeito cascata na Bolsa do Rio de Janeiro e no dia 9 de junho de 1989, a bolha estourou. Quando a notícia veio a público, todas as bolsas sofreram uma paralisação pelo período de 24 horas e quando voltou às atividades, as ações perderam 1/3 em seus valores. Com a quebra, a Bolsa do Rio se tornou frágil e não conseguiu se recuperar, encerrando suas operações nos anos 2000. Para bancar os cheques sem fundo, Narras teve sua carteira de aproximadamente 500 milhões confiscada pela Bovespa e teve que cumprir 1 ano de prisão domiciliar. Ele foi indiciado pela Polícia Federal por crime de colarinho branco e estelionato, foi multado em 10 milhões de dólares pela CVM e teve prisão preventiva decretada e foi condenado a 24 anos e 8 meses de prisão, mas recorreu em liberdade. Em 2007 ele foi inocentado, chegou a entrar com uma ação judicial contra a Bovespa pedindo uma indenização de 10 bilhões por danos materiais, mas o processo não foi à frente, sendo encerrado em 2014. Após a quebra na Bolsa do Rio, seu nome surgiu envolvido em mais polêmicas nos anos seguintes. Em 2008 ele foi preso novamente, a Polícia Federal chegou até ele por meio de uma operação chamada Satyagraha. Em resumo, foi uma operação contra o desvio de verbas públicas, lavagem de dinheiro e corrupção, sendo um dos desdobramentos do mensalão. Mais uma vez, Narras foi inocentado pela justiça. Poucos anos depois, Narras estava novamente nos noticiários devido à desocupação de Pinheirinho, um terreno seu de 1,3 milhão de metros quadrados em São José dos Campos, que abrigava centenas de famílias de baixa renda. E mais recentemente, em novembro de 2021, quando a Justiça de São Paulo decidiu despejar Nath Narras da sua mansão de 50 milhões de reais em um dos bairros mais nobres da capital paulista, onde ele havia oferecido um jantar ao ex-presidente Michel Temer. Nath Narras é um personagem quase folclórico no mercado brasileiro. De tempos em tempos, seu nome surge envolvido em alguma nova polêmica.